nós vamos orar para começar a nossa aula, para que a gente possa estar em comunhão com o Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez aprendendo mais de Ti e da Tua Palavra. Senhor, e nós queremos pedir de Ti, mais do Teu Espírito Santo, Senhor, para nós, mais do Teu ensinamento, Senhor, para nós. Revela, Senhor, mais da Tua Palavra, revela dos Teus segredos, Senhor, aos nossos corações. E que tudo, Senhor, que for ministrado aqui, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim, e que Ele possa, Senhor, ensinar, Senhor, e vir ao encontro do nosso espírito, para que possamos entender tudo aquilo que for ministrado, Senhor, no dia de hoje. É o clamor que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Nós vamos começar agora mais uma aula da nossa escola bíblica, onde o tema desse trimestre é Quem é o Espírito Santo? Nós iniciaremos agora a 7ª aula, que vai falar sobre a ação capacitadora do Espírito Santo. Mas antes eu quero deixar um recado para vocês. No próximo dia 12 de agosto, na quarta-feira, no culto do Renovo, nós teremos um fórum que vai tirar dúvidas e fazer um breve resumo das últimas 3 aulas que aconteceram da nossa escola bíblica. E se você também tiver alguma dúvida de algo que for dito aqui na aula hoje, você pode também tirar suas dúvidas no link que será deixado aqui na descrição do vídeo. E também você pode pegar todo o material teórico no site da Catedral Emanuel, que o link também vai ser deixado aqui na descrição do vídeo. Então vamos dar início à nossa 7ª aula da Escola Bíblica, onde vamos tratar sobre a ação capacitadora do Espírito Santo. Vamos começar lendo um versículo em 1 Coríntios 12, versículo 12, que fala: Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Então, como a gente pode ver aqui na Bíblia, o corpo humano ele é formado por vários membros. E esses membros trabalham em unidade para o funcionamento saudável desse corpo. E assim também funciona a igreja, onde cada membro do corpo, em unidade, consegue trabalhar para que a igreja funcione de maneira saudável, cresça e se desenvolva. Mas, como todo corpo humano tem suas fragilidades, a igreja também tem suas fragilidades. E nós vamos tratar um pouco sobre cada fragilidade a seguir. Vamos começar falando sobre fragilidade. Assim como o corpo humano, nós temos fragilidades no corpo da igreja também. E como nós podemos identificar quando a gente entende que uma igreja é frágil? No dia a dia dela. E onde a gente identifica essas fragilidades? Nas orações, nas confissões, nós vamos identificando essas fragilidades e vamos corrigindo ela aos poucos. Mas agora eu quero dar um exemplo prático para que você possa entender um pouco melhor como que essas fragilidades acontecem. Vamos supor que você quebre o seu braço e aí no primeiro momento, o que você vai preferir? Vou te dar 2 opções. Engessar o seu braço ou amputar o seu braço? Obviamente, você vai querer engessar o seu braço, porque ninguém quer amputar o seu. Muitas vezes, dentro do corpo da igreja, quando identificamos uma fragilidade de algum irmão, a nossa tendência é amputá-lo. E nós não podemos fazer isso. A gente tem que corrigir e curar aquilo para que ele possa fazer parte do corpo de maneira saudável. E onde a gente pode identificar essas fragilidades? Às vezes um irmão que não consegue ir a todos os cultos, ou até mesmo numa irmã que o marido não entregou a vida para Jesus e não entende as necessidades dela estar na igreja muitas vezes, ou até de um pai desempregado que tem que sustentar a família, de uma viúva. Isso tudo são fragilidades que o corpo da igreja apresenta. E nós precisamos estar atentos a essas fragilidades, porque dentro dessas fragilidades, juntos em unidade, nós vamos nos fortalecer para que possamos crescer e desenvolver como uma igreja saudável. E você? Consegue identificar a fragilidade da sua igreja? Em 1 Coríntios 12 ainda, mas no versículo 22 e 23, nós podemos identificar que, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que não são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Então, somos todos capacitados porque somos frágeis. Antes de passar para o próximo tema, eu quero ler para vocês uma parte do capítulo
que fala desse livro dos Segredos do Lugar Secreto, que estamos indicando na igreja para ler, que ele fala do poder da intercessão. O corpo de Cristo não funciona adequadamente sem os membros orarem mutuamente uns pelos outros. A oração é o sistema de imunidade do corpo de Cristo e, através da oração, combatemos forças invasoras que buscam adoecer e afligir o corpo de Cristo. E nesse capítulo, o autor explicou que quando uma pessoa tem uma doença nos nervos, eles param de funcionar. E ele usou como exemplo a lepra, que no estágio, um dos sinais da lepra é não sentir dor em algumas partes do corpo. E os leprosos, eles começam a perder os dedos, os pés em acidentes, porque eles não sentem dor quando eles machucam. E fazendo essa analogia espiritual, quando a igreja não sente dor por causa dos membros que estão sofrendo, há indícios de doença de lepra espiritual. Os nervos da igreja estão mortos. O que acontece em seguida é que a igreja começa a perder os membros. E os sinais de dor que o corpo envia ajudando o membro ferido, a dor é absolutamente necessária para que o corpo possa se restaurar e curar. Portanto, ela é um dom. Então, que a gente possa conseguir identificar dentro do corpo da igreja as fragilidades dos nossos irmãos, para que a gente possa interceder por eles, para que eles não possam se perder do corpo, mas que a gente possa crescer e se curar e viver em união, se desenvolvendo, onde o cabeça desse corpo é Cristo. Agora nós vamos falar um pouco sobre diversidade. E o corpo da igreja, ele não funciona por si, mas nós temos como corpo da igreja, onde o cabeça é Cristo e nós somos o corpo. E o Espírito Santo, ele distribui como melhor lhe aprouver os dons em cada membro do corpo da igreja. Então, isso não serve para criar uma hierarquia, nem dizer que um é melhor do que o outro, mas todos são importantes no corpo da igreja, porque isso gera no corpo da igreja uma unidade, porque cada um vai ter algo específico que vai acrescentar no corpo da igreja. Mas a diversidade, ela é um desafio, porque ela exige 3 coisas: comunicação, entendimento e unidade. A comunicação, ela começa na oração, quando a gente se coloca no secreto e a gente se comunica e o Espírito Santo revela para nós aquilo que ele quer para aquela igreja, a visão do que ele quer para aquela igreja. E quando todos os irmãos, eles entram nesse processo de comunicação, Deus gera em nós uma unidade de visão e isso vai gerar o entendimento, quando todos estão falando a mesma língua. E a partir disso, nós vamos ter como resultado a unidade do corpo. Então a diversidade, ela é importante por isso, porque de cada modo, cada um vai ter a mesma visão, mas todos vão trabalhar de maneira diferente no corpo. E um exemplo que eu ouvi é que muitas vezes em algumas reuniões da igreja, às vezes nós temos muita polêmica, muitas discussões, às vezes não é nem discussões, mas cada um falando uma coisa. E aí uma vez essa pessoa falou pra mim: se todas as pessoas que fossem para essa reunião, elas orassem antes, buscando de Deus, o que Deus quer para aquela reunião, talvez não tivesse tanta diferença de opiniões nessa reunião, porque Deus ia alinhar a visão dele. Então, que a gente possa buscar cada vez mais em oração, ouvir aquilo que o Espírito Santo quer para a nossa igreja e também entender em unidade, para que isso possa gerar unidade em nós. E eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo 12 ainda, no versículo 4 ao versículo 7. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Então, vamos ter diversidade de diversas coisas no corpo da igreja, mas tudo para um bem comum. Isso tudo, o nosso maior objetivo é o crescimento da igreja, e o maior objetivo do crescimento da igreja é ganhar vidas para Jesus. Agora vamos falar sobre unidade. Vou pedir para os irmãos abrirem em Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, que fala: pelo contrário,
seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então, existe no nosso corpo, no nosso sistema, existe uma autodefesa. E essa autodefesa é uma glicoproteína que se encontra na membrana basal do nosso organismo. E ela tem umas funções específicas, ela se destaca pela diversidade dela e ela tem umas funções específicas, que são adesão, migração, proliferação, diferenciação e crescimento. O nome dessa glicoproteína é laminina. E uma das características dessa glicoproteína que percorre todo o nosso organismo é que ela tem formato de cruz. E isso talvez pode não significar nada para você, mas a gente acha muito curioso como que algo que percorre o nosso organismo inteiro tem o formato de cruz e ele tem a capacidade de união. E a palavra diz em Salmo 133 que ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E se você for continuar lendo o Salmo, você vai ver que ele é como óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. E mais à frente você vai ver que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então o que a gente pode identificar? Que os irmãos vivam em união é uma coisa que depende da outra. Se não tem união, não tem óleo na cabeça. Se não tem óleo na cabeça, não tem a bênção de Deus. Então o que a gente pode identificar? A bênção do Senhor, ela só é ordenada quando existe união entre a igreja. E mesmo diante de toda essa diversidade que existe entre nós, a gente tem que viver em união uns com os outros. E eu vou ler também para vocês em Colossenses, capítulo 3, versículo 13 e 17. Suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, muitas vezes na igreja, às vezes a gente tem algum atrito com algum irmão, alguma coisa que nos desagrada. Mas a Bíblia fala, suportando uns aos outros e perdoando. Então, se a gente não viver em união, se a gente não deixar de lado essas diferenças, não vai ter óleo sobre a nossa cabeça e não vai ter a bênção de Deus sobre a igreja, nem sobre nós. Então, que a gente possa estar atento a essa orientação de Deus, assim como a palavra é viva e a gente consegue identificar essas coisas que o Espírito Santo ministra no nosso coração, que a gente possa estar atento a isso que o Espírito Santo diz, a gente possa estar buscando a unidade entre os irmãos e entre nós, e que a gente possa entender que assim como a laminina, ela percorre todo o nosso corpo, unindo as células que são diversas entre si, que através de Cristo, da cruz de Cristo, a gente possa deixar as nossas diferenças de lado e trabalhar em união para que a gente possa ter a bênção de Deus sobre a nossa vida. Na carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós podemos identificar alguns ministérios que ele destaca, que auxiliam no crescimento do corpo da igreja. Então vamos ler agora em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida e estatura de Cristo. Então, nós podemos identificar alguns ministérios específicos que Paulo destacou. Apóstolo. O que é um apóstolo? Apóstolo é aquele que foi enviado. Ele é embaixador de Cristo e ele tem no coração dele um ministério que é dado às pessoas como uma importância muito grande como para implantar igrejas, para expandir o reino de Deus. Então, ele vai plantando igrejas em lugares diferentes e todo apóstolo precisa ser um discípulo. E em meio aos discípulos que surgem a apóstolos. Então, também temos os profetas, e o profeta é aquele que declara o desejo de Deus para o seu povo.
O profeta, além de denunciar o pecado, mostra os planos de Deus. As ações de um profeta devem necessariamente edificar o corpo, exortar e consolar. Mas, hoje em dia, infelizmente, nós temos que estar muito atentos, porque existem muitos falsos profetas. E na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, fala: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Também aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala dos evangelistas, que é aquele que declara as boas novas do reino de Deus. E eles testemunham tudo aquilo que eles viveram e tudo aquilo que eles viram na caminhada cristã deles. Então ele tem uma capacidade e uma facilidade de anunciar o evangelho, de abordar pessoas na rua e levar o amor de Deus através desse ministério que Deus chamou ele. E ele tem prazer em falar de Cristo para as pessoas. Um dos evangelistas mais famosos da nossa geração é o Billy Graham. Ele foi um dos maiores evangelistas desse século. E também tem os pastores, que é o ministério pastoral, e ele está diretamente ligado ao rebanho da igreja. Então, o ministério pastoral exige proteção, alimento, crescimento e multiplicação saudável do rebanho. E também tem o ministério de mestre, que é o que ensina e desenvolve novas competências, usando como instrução. Mas o ministério de mestre ele tem uma responsabilidade muito maior. A Bíblia diz que ele é tão grande que ele receberá um juízo maior que os demais. E quem ensina deve temer a Deus e ensinar o evangelho genuíno de Cristo. No livro de Tiago, capítulo 3, fala: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber um juízo maior. Então a gente tem que temer a Deus em tudo aquilo que a gente for chamado para fazer como um ministério da igreja, para o crescimento da igreja e para que a igreja cresça em unidade e amor. Paulo também destaca alguns ministérios que a gente pode ler um pouco na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8. Porque pela graça que foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, mas do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Pois assim como um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou que encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera com zelo, o que usa de misericórdia com alegria. O dom de profecia, ele vem para declarar a vontade de Deus para a nossa vida. E o profeta, além de denunciar o pecado, ele mostra os planos de Deus também. E uma característica disso é que ele vem para edificar, exortar e consolar. A gente também pode encontrar ministério, que tem o significado, a palavra ministério tem o significado de serviço. Em algumas igrejas eles chamam de diáconos, denominam isso diáconos. E eles servem para a manutenção do templo, para a recepção do templo e para coisas, para se dedicar, coisas relacionadas à entrega. E tem também o ministério de ensino. Esse ministério de ensino é muito necessário, muito esmero, que é a dedicação. É a busca minuciosa pela palavra de Deus, ir a fundo daquilo que a gente precisa conhecer mais pela palavra de Deus. E certamente a pessoa que tem o chamado para o ministério de ensino, isso queima no coração dela para que ela possa ter o desejo maior de observar, investigar e mergulhar no conhecimento de Deus, e para que isso possa trazer entendimento a ela. Também temos o ministério de exortação, e algumas pessoas são levantadas para exortar. E a prática da exortação, ela deve ser sempre feita com muito amor. Exortar é uma tarefa muito nobre e ela chama a atenção das pessoas para a correção e para o crescimento e maturidade. A gente também pode encontrar na Bíblia
aqui no texto ele cita da contribuição. Muitos homens e mulheres no reino de Deus, eles foram chamados pela generosidade. E essa bênção da prosperidade Deus derrama sobre a vida delas, para que eles se tornem generosos e abençoem outras pessoas. E alguns têm esse dom de contribuir. E essas pessoas geralmente elas não esperam nada em troca. Elas entendem que elas são chamadas por Deus para abençoar outras pessoas. E tem o ministério da presidência, que existem pessoas que têm o dom de liderar. E elas recebem uma autoridade especial de Deus para isso. Que tem o poder de formar opinião, conseguem motivar pessoas, conseguem unir grupos e elas conseguem governar e superentender. E isso elas fazem com muita diligência e muito cuidado e zelo. Então a gente pode identificar esses ministérios e ainda tem um ministério que ele fala aqui no versículo 8, que é o ministério da misericórdia. Que são pessoas que eles têm a capacidade de sentir a dor do outro. Eles têm muita empatia pelo outro. E a palavra de Deus fala em Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. Agora nós vamos falar um pouco sobre a manifestação dos dons. Nós vamos falar brevemente sobre esse assunto, mas você pode encontrar isso com mais profundidade na nossa apostila que está disponível no site da Catedral Emanuel, que vai ter o link aqui na descrição do vídeo, tá? Podemos ver no texto de 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo Espírito é dada a fé, e a outro pelo Espírito os dons de curar. A outros a realização de milagres, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Então o Espírito Santo, ele distribui no corpo da igreja os dons do Espírito e como melhor lhe aprouver, para que isso seja manifesto entre o corpo da igreja e que a gente possa crescer através desses dons. A palavra de sabedoria, ela é vinda de Deus e ela nos ajuda no momento de instrução, que a gente for dar uma palavra para alguém, para um momento de algum problema específico. Deus nos dá sabedoria para o momento certo, o que falar. Deus nos instrui naquilo que precisamos falar para outra pessoa. Também tem a palavra de conhecimento, que certamente é um dom do mestre. E essa palavra de conhecimento a gente só consegue buscando intimidade com Deus. E tem a palavra de fé, que conduz à manifestação de curas e milagres. É o exercício que a gente tem que fazer todos os dias. A Bíblia fala que a gente tem que exercitar a nossa fé. Então, nós temos que ter a fé em Deus, porque a palavra diz que é a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. Então, nós temos que praticar todos os dias a nossa fé através das manifestações de cura e libertação e milagres. Também tem os dons de curar, que serve para curas físicas e emocionais das pessoas. E também tem as operações de milagres, que são algumas operações de maravilhas no meio do povo de Deus. E Jesus Cristo, ele começou o ministério dele com uma manifestação de milagres, com uma operação de milagres, que foi transformar água em vinho. E tem o dom de profecia, que é aquele que é dado por Deus, que vai revelar algo para o seu povo, através da voz do profeta. E tem o de discernimento de espíritos, que é o que todo cristão deveria buscar, porque hoje em dia, com essa manifestação dos dons, nós podemos ver que tem muitos falsos profetas, então nós temos que buscar discernimento de Espírito de Deus, para que a gente possa julgar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. A palavra sempre diz que nós devemos julgar a profecia e nunca o profeta, mas que Deus possa nos encher também com discernimento de Espírito, para que a gente possa discernir aquilo que vem de Deus, porque às vezes o inimigo ele usa de muito desses artifícios para enganar o seu povo. E tem a variedade de línguas,
que é um dom, que ele serve para edificar a própria pessoa. Então, quando a gente está falando em línguas, nós edificamos a nós mesmos. E muitas vezes as pessoas confundem, que elas acham que só é batizado com o Espírito Santo aquelas pessoas que falam em línguas. E não é assim. Às vezes as pessoas não falam em línguas, mas elas já foram batizadas com o Espírito Santo e elas já podem ter a manifestação dos dons na vida dela. E a capacidade de interpretar línguas. Então, a manifestação do dom de línguas, ela edifica a própria pessoa, e a de interpretação de línguas, ela edifica todo o corpo da igreja. E o amor, que é o principal de tudo. Então, assim, é o dom supremo de todas as coisas, e todos esses dons, todas as vezes que Deus usar a nossa vida para manifestar através de nós temos que sempre estar focados em amar primeiro. Porque o amor, ele vence todas as coisas e ele é maior do que tudo. Então, se a gente fizer tudo com amor, estaremos vinculados ao corpo de Cristo e seremos um varão perfeito e varoa perfeita. Essa aula foi dada hoje e vocês podem acompanhar também na apostila, no manual que está disponível no site da Catedral. E depois nós teremos um fórum que será feito no culto do Renovo. A cada 3 aulas é feito um fórum no culto do Renovo. E você também pode anotar as perguntas e mandar no site, ou pode guardar essas perguntas para o dia do fórum também. Fico com Deus, Deus abençoe vocês e até a próxima